O reino de Deus é como um tesouro escondido, que um homem, encontrando, esconde-o, vende tudo que tem e compra o terreno e toma posse daquele tesouro. Eu vou mostrar para você hoje um desses tesouros que está escondido na sua Bíblia. Shalom, shalom, estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e hoje eu quero trazer mais um tesouro escondido na sua Bíblia. Nós temos uma grande discussão aí, muitas pessoas ficam dizendo que o Novo Testamento foi escrito em grego. Eu não acredito nisso. Há muitas provas de que não foi, que foi na verdade no aramaico, que é a língua que os discípulos falavam. Até Paulo, talvez Paulo escrever em grego poderia acontecer, mas os demais discípulos eram pescadores, homens comuns, cobradores de impostos, pessoas comuns. Tanto que em Atos 2, os judeus de outras nações viram como um sinal miraculoso esses discípulos falando em outras línguas, em línguas dos mais diversos países. É só você ver em Atos 2. Eles não eram pessoas letradas com conhecimentos eles não eram poliglotas. Eles eram pessoas comuns. Independente disso, a cultura que foi escrita a Bíblia, ela é a cultura judaica. E nada melhor do que para você entender o que você está lendo de uma história, conhecendo a cultura. Então, nós temos aí Roma. Os romanos fizeram uma nova religião, criaram um dogma e trouxeram um pouquinho da Bíblia para dentro do seu caldo, né? Fizeram uma sopa lá e trouxeram alguns ingredientes da Bíblia. Mas não tem, a Torá não está lá. Ela não contém a Torá, ela contém partes da Torá, ela tem partes. E também tem parte dos escritos. E eu vou trazer aqui para você hoje algo para você refletir como funciona dentro de um contexto judaico. A Bíblia, dentro de um contexto onde ela foi escrita. Nós temos aqui, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 2, no verso 1. Veja só, aqui em Gênesis, capítulo 2, no verso do 1 ao 3, diz assim, ó, assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Aqui está um tesouro escondido. Por quê? O que nós temos aqui é uma tradução dentro de um conceito de quem não conhece a Bíblia, de quem não conhece a Torá, de quem não conhece o reino de Deus, de quem não conhece a Deus. Simples assim. Agora, eu vou trazer para você o que diz uma Bíblia judaica que foi traduzida para o português dentro dos conceitos judaicos, para você ver o que esse versículo está dizendo na verdade. Que é uma edição de David H. Stern, tradução de David H. Stern, um judeu messiânico de saudosa memória. Quase sempre estou citando ele aqui. Veja o que diz lá nessa Bíblia. Deus, o versículo 3, Deus abençoou o sétimo dia e o separou como santo. Por quê? Porque nesse dia Deus descansou de toda a obra que criou para que ela pudesse produzir por si mesma. Isso aqui é algo fantástico. Se você conhecer ou buscar conhecer a questão cultural
você vai entender a bênção que está embutida na guarda do Shabat. Aqui está dizendo que Deus abençoou o sétimo dia e o separou como santo, ele santificou. Se você trabalha, se você é obrigado a trabalhar, é uma coisa. Deus é fiel, ele vai mudar essa situação se você o buscar. Agora, se você faz porque você quer, estou falando isso porque nós estamos no Brasil, né? Então, se você faz isso porque você quer, você está profanando o sábado. O que é profanar? É tornar comum. Deus santificou o sábado, mas você fala não. É o que fez Constantino, imperador Constantino, junto com o Papa Silvestre. O Papa Silvestre recebeu a visita de Constantino e fizeram uma sociedade. Então, foi ali que a igreja deixou de ser perseguida e começou a criar uma nova diretriz. Ali foi terminada, ali foi separado o povo de Deus do povo do romano e das demais nações. E o povo de Deus, que eu falo, é judeu que crê no Messias e gentil que crê na lei de Deus e no Messias, ok? Muito bem. Então, eu quero chamar sua atenção para esse detalhe. Que Deus descansou de sua obra, Deus descansou de toda a obra que criou, para que ela quem? A obra que ele criou. Deus descansou de toda a obra que criou, para que ela, a sua obra, pudesse produzir por si mesma. Olha como é interessante isso. Aqui está dizendo que Deus criou um mecanismo nos dias da semana que você trabalha primeiro dia da semana, a primeira-feira, que foi suprimida, a primeira-feira, segunda-feira, terceira-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, 6 dias. Por que primeira-feira? Porque era o primeiro dia de trabalho, era o primeiro dia de feira, né? O comércio, que é trocado para o nome de domingo. Quem colocou nome na primeira-feira de domingo está profanando o Shabat, porque até então só o Shabat tinha nome. E, aliás, biblicamente, só o Shabat tem nome. É o primeiro dia da semana, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia e o Shabat. Shabat tem nome porque ele é santificado por Deus. E Deus criou um mecanismo para que no Shabat, no sétimo dia, ninguém fizesse nada. Ele mesmo, Deus é espírito. Ele não se cansa, mas ele descansou, dando exemplo para nós. E ele, então, ele separa esse dia para que esse dia sozinho produza efeitos. Você consegue captar a ideia aqui? A ideia é de você, imagina, um brinquedo de criança. Você compra um carrinho de corda para você montar. Então você compra uma caixinha, vem um carrinho desmontado com a corda e o ideal é que esse carrinho, quando você der corda, ele ande sozinho. Aí você vai lá e você monta as peças. No primeiro dia da semana você começa a montar, vai no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia você termina. Você não vai mais trabalhar naquele carrinho, ele está pronto. E você dá corda no carrinho. Tá tudo pronto. E no sétimo dia, você vai ver o carrinho andando sozinho. Esse carrinho, ele foi feito com a intenção de que ele produzisse movimento por ele mesmo. Então, isso é um exemplo tosco, mas o Shabat, ele foi feito para quê? Para que no sábado você confie. Olha, é só olhar na história do maná. O maná não podia guardar de um dia para o outro que estragava. Mas Deus falou: na sexta-feira vocês vão guardar. E o que acontecia da sexta para o sábado? O sábado produzia a manutenção, a preservação do alimento. O alimento não apodrecia e no sábado eles comiam.
não conseguiam fazer isso em nenhum outro dia da semana. Mas no sábado eles comiam, porque o sábado, a obediência ao Shabat produzia por si só a conservação do alimento. E assim também é na sua vida quando você guarda Shabat. Você pode negociar todos os dias, mas no sábado você não negocia. Mas o próprio sábado vai se encarregar de gerar bons frutos para você, que você vai perceber no decorrer da semana. No sábado, você vai curtir. Não adianta você ganhar rios de dinheiro para poder curtir, usar. E você não vai comprar nem vender no sábado, mas você vai ter condição, você vai estar suprido de coisas boas. A ideia é essa, é que o Shabat produza por si só. Essa é uma tradução de um rabino messiânico, um rabino que conhece Israel, conhece tudo sobre a terra de Israel, sabe como funciona, sabe qual é o raciocínio. Mas as pessoas gostam mesmo de uma Bíblia que eles não entendem nada e pregam muito sobre nada. Muitas vezes, nem todos. Muito bem. Agora eu vou trazer para você esse conceito. Eu vou provar para você que esse conceito é válido. Com mais duas passagens. Vamos para Levítico, capítulo 25, verso 2. É do 2 ao 7, ok? Diz assim: Disse o Senhor a Moisés, no monte Sinai: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, então a terra, olha, preste atenção nisso, a terra guardará um sábado ao Senhor. A terra vai guardar sábado? É isso mesmo, mas vamos lá que eu vou explicar. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra. Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo, lembra? Para o Shabat produzir por si próprio. O que nascer de si mesmo, na tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento. A ti, ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina no meio de ti, e ao teu gado, e aos animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento. Então veja só que interessante isso. Aqui, Deus estipulou um outro tipo de sábado. Ele separou, como é profeticamente, uma semana como 7 anos, e no 7º ano é um ano sabático, ou shabático, um ano de shabat. As pessoas plantavam e colhiam durante os 6 anos, menos no próprio shabat, que elas não plantavam, nem colhiam, mas durante os 6 anos, da primeira-feira, chamado de domingo, até a sexta-feira, eles plantavam e colhiam nas suas épocas certas. Porém, no Shabat, no ano sabático, no 7º ano, eles não podiam nem plantar e nem colher. Então veja que Deus determinou que se guardasse um Shabat para a terra. A terra haveria de descansar. Nós, seres humanos, precisamos de descanso. A terra também precisa de descanso. Os animais precisam de descanso. O Shabat manda, a lei de Deus manda que se dê descanso aos animais também. E é uma questão de confiança. Ah, mas como que eu vou sobreviver? Mas é o melhor dia para vender, é o melhor dia, mas não é seu. É de Deus. As pessoas também ficavam preocupadas. Espera aí, ouvindo essa lei, mas vou ficar um ano inteiro sem plantar? E depois que terminou um ano,
Vou plantar, como que eu vou colher? Vou passar fome? Não. Veja o que diz aqui no versículo 20, olha. Se disserdes que comeremos no ano sétimo, visto que não havemos de semear nem colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no sexto ano. Veja só, para a gente não perder a contextualização. No ano sabático não era para colher e nem plantar. As pessoas que trabalhavam nisso. O que a própria terra produzisse, que a terra, mesmo sem plantar, iria produzir alguma coisa, o órfão, a viúva, o estrangeiro que está ali, ele poderia recolher e se alimentar daquilo. Ficava para essas pessoas, enfim, ok? E até para os animais, dependendo da situação. Agora, Deus está explicando. Eles vão ficar sem plantar nada. Então, aquilo que vai nascer ali, as pessoas, os pobres, os necessitados vão comer, os animais vão comer, enfim. Terminou o ano sabático, será que eles vão ter comida? O que eles vão comer durante todo o ano? E ainda que a comida armazenada para eles ficasse todo o ano, até eles plantar no outro ano de novo e esperar a colheita, como que iam ser? Quase 2 anos depois. Como que iriam? Esse é um sinal de que Deus faz milagres. E é um sinal de quem confia que Deus vai fazer o milagre. E aqui está a resposta. E se você perceber, é a mesma situação de antes. Olha só, se disseres que comeremos no ano sétimo, visto que não havemos de semear nem de colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no sexto ano. Se você se lembra, lá quando em Êxodo, quando foi dada a ordem para se guardar o Shabat e para pegar, e isso foi dado através do maná, que era para recolher o maná durante 6 dias, mas nos sétimos dias não era. No sexto dia, eles podiam colher dobrado, porque não ia estragar, era uma bênção de Deus. No sexto dia eles colheriam a mais. E olha o que Deus está dizendo aqui no versículo 21. Então eu vos darei a minha bênção no sexto ano. Todo ano eles vão plantar e colher. Mas no sexto ano, Deus acrescentaria para eles colherem muito mais, para eles cumprirem o Shabat. Veja que Deus te dá munição para você guardar o Shabat. Ele te ampara. Ele só precisa da sua confiança e da sua boa vontade, da sua fé. Aí ele diz: então eu vos darei a minha bênção no sexto ano, para que dê frutos por 3 anos. Olha só como seria o sexto ano. No sexto ano, ele frutifica para 3 anos. Aí ele diz, no oitavo ano, que é quando terminou o Shabat, começa o oitavo ano, seria o primeiro ano para contar de novo o próximo Shabat. No oitavo ano, semeareis. Então, no oitavo ano terminou o Shabat. Vocês vão semear. Semeareis e comereis da colheita anterior, até o ano nono. Então veja só, no sexto ano a colheita foi muito grande, abençoadíssima. No sétimo ano todo mundo descansou, comeu o ano inteiro. No oitavo ano eles vão começar a plantar e tem alimento para todo o oitavo ano inteiro. No oitavo ano, semeareis e comereis da colheita anterior, até ao nono ano, até que venha a sua messe, comereis da antiga. Até que eles venham colher os frutos que eles plantaram as sementes no oitavo ano, eles vão comer da comida antiga, do que eles guardaram. Então, isso é uma mostra de que essa palavra ela está muito ligada a Gênesis 2:3, que diz: Deus, o versículo 3, Deus abençoou o sétimo dia e o separou como santo. Por quê? Porque nesse dia Deus descansou de toda a obra que criou, para que ela pudesse produzir por si mesma. E agora
a terceira promessa de Deus, que é uma promessa maravilhosa e que ela está totalmente ligada com a promessa do Shabat. Salmo 127, versículo 1. Veja só. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, se Deus não guardar, se você acha que você vai fazer com a sua própria mão, vai ficar complicado. Mas se Deus guardar, você está seguro. Aí o versículo 2. Olha só. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Olha que palavra maravilhosa nós temos aqui. As pessoas não querem guardar o sábado porque ela tem que trabalhar, porque ela não pode, que ela não... Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. E pode ver que muitas vezes a pessoa tem tanto medo que ela vive no problema que ela tem, que ela tanto teme, não pode guardar Shabat porque ela teme aquilo. Ela vive daquela forma. Mas aqui está dizendo, essa palavra é maravilhosa, que se você não tiver a confiança em Deus, se você não tiver com Deus, olha o que a Bíblia diz. Inútil vos será levantar de madrugada. A pessoa levanta de madrugada para trabalhar porque ela tem que trabalhar cedo. Mas é inútil. Por que é inútil? Olha só. Inútil vos será levantar de madrugada. Repousar tarde. Ela acorda de madrugada, sai muito cedo e vai dormir muito tarde. Mas vai ser inútil. Ela não vai ter o que ela precisa. Ela não vai conseguir o que ela tanto almeja. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Então a pessoa vive, né, come o pão ali com muita dificuldade, o seu alimento, ela acorda de madrugada, ela dorme tarde, ela se esforça, ela luta, mas é inútil, porque Deus não está guardando a casa. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aí ele diz: aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Sabe o que nós podemos ler aqui? A pessoa pensa que ela não pode guardar o sábado porque o sábado é importante para ela, porque o sábado, e ela luta, 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 luta e nunca sai do problema. Ela acorda de madrugada, come mal, vai dormir tarde, mas passa os anos e ela vê que é inútil, porque ela não alcançou nada. Porém, aos amados de Deus, Deus, ele dá a oportunidade para todos. Só que, se você faz o que Deus manda, você está agradando a Deus, você está próximo de Deus. Aos seus amados, Deus dá tudo o que essas pessoas estão procurando. Deus dá para os seus amados. Mas sabe quando? Quando o Shabat está produzindo por si mesmo. Enquanto ele, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. É fantástica essa revelação. É fantástica. Eu vou até revisá-la. Essa promessa de Deus mostra que o seu esforço pode não valer nada. Se você não estiver, se você não tiver um compromisso com Deus e a fé em Deus. Vai ser inútil. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Vai ser tudo isso inútil. A vida toda inútil. Sem sair dos problemas, sempre está enrolado. Porém, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Enquanto os servos de Deus estão dormindo, Deus está preparando as bênçãos dele. E eu entendo, enquanto os servos deles estão guardando o Shabat, dormindo, descansando,
curtindo o Shabat está produzindo por si mesmo, como diz a tradução de David H. Stern. Então, abra os seus olhos, confie em Deus, pula fora dessa falsa doutrina. As pessoas têm brigado muito, eu vejo as pessoas questionando, e quando eu vejo que a pessoa tem algum interesse, eu procuro dar uma maior atenção. Tem pessoas que eu vejo que o interesse dela não é. Ainda assim, às vezes eu respondo. Às vezes eu vejo que o interesse da pessoa realmente não é entender, é criticar porque quer provar que está certa. E não está. Não está. Por que ela não está certa? Porque a Bíblia está certa. A religião dela não é baseada na Bíblia, é baseada em fatos de pessoas que põem a Bíblia debaixo do braço. É isso. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Ninguém merece, não. Mas Deus é tão misericordioso. Deus é misericordioso, Deus é bom. E ele ajuda todos. Mas você quer descanso? Confie no Senhor, verdadeiramente. E você vai ter descanso. Que o Eterno abençoe e até a próxima, em nome de Yeshua HaMashiach.